tarde. Boa tarde. Peço apenas que se identifiquem com o nome e órgão de comunicação social antes de efetuar. João Paulo Ricardo Tunes da RCM, estamos em direto. Mister, foi um jogo de final de campeonato. O que leva daqui melhor são os 3 pontos. Eu acho que foi um jogo interessante, um jogo com duas equipas que proporcionaram ao longo da época qualidade, duas equipas com qualidade, duas equipas com uma filosofia de jogo muito trabalhada e muito reforçada ao longo de toda a época e, portanto, acaba sempre por ser interessante com duas equipas que lutaram também com o objetivo de vencer este mesmo jogo. Eu penso que nós acabámos por ser melhores durante todo o jogo. Tivemos as melhores oportunidades, conseguimos 2 gols, poderíamos eventualmente conseguir mais um ou outro, mas o Mafra deu sempre uma boa resposta. Esteve sempre muito perto. Eu penso que aqui, em termos defensivos, a minha equipa esteve sempre muitíssimo bem, nunca deu espaço ao adversário. Fomos um bloco coeso, não só em termos defensivos, mas também organizado em termos de transição. E, portanto, fizemos um jogo para vencer, fizemos um jogo que percebíamos perfeitamente que teríamos que estar a um nível bastante elevado, porque este Mafra é realmente uma equipa tecnicamente evoluída, com jogadores evoluídos e, portanto, a nossa concentração tinha que estar nos limites. É claro que se calhar não foi aquele jogo com uma intensidade tão grande, precisamente pela tranquilidade que ambas as equipas têm neste campeonato, também prejudicada pelas fortes temperaturas, não é? Porque sem dúvida alguma que nesta fase se calhar é o primeiro sinal que temos durante a época de grande calor, poderá aqui e acolá ter tirado um pouco possamos dizer, de mais intensidade. Mas percebíamos já desde a primeira parte e também na segunda parte que o jogo estava com um sinal mais para nós, nomeadamente ao nível das oportunidades, e que era uma questão se calhar, de sermos mais acertados, nomeadamente na finalização. Conseguimos isso na segunda parte e conseguimos 2 gols, acho que uma vitória inteiramente justa para os meus jogadores. Parabéns para eles, que têm feito uma época extraordinária. Os meus jogadores têm sido excelentes. Estamos a falar de um grupo de trabalho muito, muito jovem, com 16 atletas, nomeadamente abaixo que são de sub-23. Portanto, tudo isso é na valorização destes mesmos meninos e que eles pensem que cada vez têm que trabalhar mais para evoluírem. Este campeonato é um campeonato extremamente competitivo, como vocês sabem. Aquilo que nós temos feito ao longo da época, às vezes, e nomeadamente posso só referenciar, aliás, vinham a falar aqui exatamente do meu colega sobre isso, os últimos 6 jogos fora, ganhámos 5 e empatámos 1. Portanto, o sinal do amadurecimento que esta equipa tem tido ao longo destas jornadas, tudo isso satisfaz-me por ver exatamente estes meninos a crescerem e a darem esta resposta. Portanto, em relação ao jogo, acho que foi uma vitória justa de Leixões, porque não só teve as melhores oportunidades, mas teve, se calhar, mais critério, nomeadamente da forma como deveria assimilar os processos e deveria exatamente fazer aquilo que nos competia, que era a finalização. O José Mota, Rui Cavasso, Jornal Record, perguntava, ainda falta um jogo para terminar a temporada, mas a nossa ocasião de falarmos consigo será a última este ano. Pergunto por aquilo que o José Mota, o seu trajeto em termos do futebol português, que é sabejamente conhecido, está no Leixões, que é um clube que também tem muito cartaz no futebol português. A questão que eu lhe faço, apesar do José Mota ter dito que nos últimos 6 jogos há 5 vitórias fora de casa e um empate, fica aquém daquilo que o José Mota perspectivava quando chegou a Matosinhos, fica aquém daquilo que os adeptos, e penso que sim, a massa associativa do Leixões é muito exigente. Aquilo que o Leixões conseguiu fazer, ou está a conseguir fazer, fica aquém das suas expectativas, daquilo que sente que era o desejado por toda a gente em Matosinhos? Não fica aquém. Se vocês olharem para o nosso plantel, vão reparar que 75% deste plantel nunca tinha jogado na segunda liga. Percebem? Tenho 2 ou 3 jogadores, aliás, desta equipa só 2, o Meira e o Fabinho, é que já estiveram na segunda liga. Portanto, todos os outros são oriundos exatamente dos escalões secundários,
são oriundos da formação e, portanto, isto nós temos que perceber que a nós nada nos foi exigido, porque nós não temos, em termos também de, possamos dizer, em termos de orçamento, esta equipa não foi preparada para subir divisão ou para falarmos dentro daquilo que vocês muitas das vezes subentendem. Agora, nós sabemos a tradição de Leixões. Leixões é um clube que diz gente, um clube que faz com que nós tenhamos a ambição de conseguir sempre mais e ter exatamente estes mesmos objetivos. Também é verdade que, se formos reparar nas épocas anteriores de Leixões, esta se calhar terá sido a época, ou estão a ser das épocas mais conseguidas, portanto, isto é fruto do trabalho. Posso-lhes dizer que, por exemplo, em relação à época passada, este plantel em termos de orçamento é muito mais baixo, e a conseguir objetivos maiores. Não só a afirmação destes atletas, como também a impor esta qualidade de jogo que ainda hoje demonstramos. Portanto, a nós nada nos foi exigido. Agora, o que nos foi exigido é que nós dessemos sempre o melhor em prol do clube. Isso os atletas e técnicos e todos nós temos feito. E, portanto, essa mesma valorização é do clube, como é óbvio, mas também é dos próprios atletas. E para eles, digo-lhes claramente que é um grupo fantástico, este grupo de trabalho. Meninos que, com uma qualidade e com umas qualidades humanas muito, muito acima da média. Muito acima da média. E, portanto, tudo isso fez com que nós conseguíssemos, um trabalho que poderia, aqui, pela qualidade que temos demonstrado, nós, por exemplo, na segunda volta perdemos 3 jogos, merecíamos ganhar os 3 jogos. Perdemos na Académica um jogo em que fomos claramente melhores, perdemos com o Penafiel em nossa casa, fomos claramente melhores, e agora este jogo agora com o Nacional, em que fomos claramente melhores. Portanto, eu não tenho problema em dizer isto. Não fomos melhor aonde? Não marcámos os golos, mas as oportunidades surgiram, estiveram lá. Portanto, eram situações que nós temos que melhorar, que os jogadores sabem perfeitamente que têm que melhorar, mas são jovens. A minha frente de ataque tem 20, 21 anos. É só isto. E os outros, alguns que lá estavam com 19, 20, 21, portanto, vale o que vale. Agora, eu sinto-me um técnico satisfeito, um treinador satisfeito, por aquilo que os jogadores têm evidenciado ao longo da época. E, fundamentalmente, o quê? Pela evolução que esta equipa tem tido. Esta equipa tem tido uma evolução muito grande em todos os aspectos. E, portanto, foi o que ficou provado e o que foi demonstrado mais uma vez hoje, foi exatamente esta evolução destes jogadores. Boa tarde, Mr. José Silva, especialistas de segunda. Todas as épocas costumamos ouvir a frase de que a segunda liga é uma das mais competitivas da Europa. Tendo em conta a sua experiência e apesar do Leixões bater aqui o registro pontual das últimas 4 temporadas, gostava de saber se, na sua opinião, esta é a temporada mais competitiva de sempre na competição. É claro que eu concordo plenamente que esta é se calhar a mais competitiva e a próxima será também. E porquê? Porque nós percebemos que a segunda liga, para além dessa competição, há muitos jogadores que se vão inserindo e há muitos jovens aí na CNS e na Liga 3 que vão evoluindo e que vão, como é óbvio, chegar à segunda liga. E a segunda liga vai ser cada vez mais competitiva. Para além de outros aspectos que vocês sabem, que são inerentes ao futebol, que é a aproximação de investidores que vão tornar cada vez mais competitivo a segunda liga. E por isso perdão, nós percebemos, e quando vemos os embates, os confrontos entre a Primeira Liga e as equipas, portanto, e os clubes da segunda liga, a diferença é nenhuma. É nenhuma. Orçamentos muito mais elevados, mas quando se tornam as competições entre a Taça de Portugal e tudo isso, sabemos exatamente o que é que isto significa. E eu, portanto, como disseste, com grande experiência, quer na Primeira, quer na Segunda Liga, percebo perfeitamente isso. Não há grandes diferenças entre umas 10 equipas que estão ali na Primeira Liga. Se estiverem inseridas na Segunda Liga, vão ter imensas dificuldades. Porque há coisas que a Segunda Liga tem que a Primeira Liga não tem. A Primeira Liga, todos sabemos que quando joga com os grandes e tal, acabam sempre por ser, normalmente, o resultado é a vitória deles. Aqui não é. Aqui as equipas que estão na frente perdem naturalmente com os últimos. Mas perdem naturalmente. Isso acontece com grande assiduidade. Portanto, cá está. É competitiva, é muito competitiva esta segunda liga.
foi durante toda a época e com certeza a próxima época será novamente uma competição que quem gosta de futebol vai estar sempre atento. Ok. Uma conferência e uma aula aqui do Mr. Mota, ok? Obrigado. Fecho do campeonato. Mister, isto é um jogo hoje quase que mesmo de final do campeonato. Muitas mexidas na equipa, várias vezes a mexer na estrutura da equipa. O Bruno Silva rodou ali por vários lugares. Isto hoje foi mais para já preparar a próxima época do que quase que olhar para este jogo, não? Não, queríamos vencer, independentemente de nós nos últimos 3, 4 jogos temos feito sucessivamente isso, temos feito muitas alterações em termos comportamentais. Hoje decidimos fazer mais uma vez e as coisas não resultaram, nos outros jogos resultaram, este jogo não resultaram e eu assumo total responsabilidade sobre a derrota 2. Independentemente de eu achar que se calhar o resultado é muito exagerado, porque acredito que tivemos algumas oportunidades, tivemos uma oportunidade flagrante, duas oportunidades flagrantes para um 0, não conseguimos fazer um 0 e depois em 2 transições defensivas acabamos por levar com 2 golos. Já sabíamos que o Leixões tem feito isto ao longo da época, uma equipa de transição, uma equipa muito perigosa pela velocidade que consegue imprimir na frente de ataque. Não conseguimos contrariar essa dinâmica que o Leixões tinha e depois os erros principalmente de finalização que a equipa tem, não só de finalização, do último passe, acabaram por fazer que nós não conseguíssemos fazer golo, porque o caudal ofensivo que nós acabamos por ter hoje, independentemente de eu achar que não foi um bom jogo da nossa parte, não foi um bom jogo e já lhes disse a eles, acho que se conta pelos dedos das mãos este ano, aqueles jogos que eu cheguei aqui e disse que não gostei do jogo por A ou por B ou por C, hoje acabei por não gostar, não fomos o Mafra que nos habituamos a ser desde o início da época, queríamos sair principalmente em casa com uma vitória, oferecer uma vitória aos adeptos pelo apoio que nos deram durante o ano todo, porque foram os verdadeiros campeões, se fosse em casa, fosse fora, sentimos sempre apoiados, queríamos dedicar a vitória aos adeptos, infelizmente por uma má exibição da nossa parte, acabamos por não conseguir, e agora é continuar a trabalhar, porque como eu lhes disse, independentemente desta época já termos feito muito, a época ainda não acabou, temos um jogo para ganhar na próxima semana e queremos ganhar o próximo jogo. Boa tarde, Ricardo. Ainda é cedo para fazer balanços, mas em termos dos jogos em casa já podemos de alguma forma olhar para aquilo que o Mafra fez ou que neste caso, e não conta uma pergunta, que não fez. Terá sido em casa que o Mafra perdeu grande parte dos pontos que não estaria nas expectativas. Até lembro da história do Ricardo Sousa, que é o treinador do Mafra, dizer que queria na época seguinte, naquela que acaba por estar agora a terminar, que queria que os jogos em casa fossem um verdadeiro castelo para a equipa do Mafra. Acabou por não ser no estádio municipal que o Mafra tirou essa vantagem do jogar em casa. Passou por aí, Ricardo, o facto do Mafra nesta altura estar a meio da tabela e se tivesse feito um campeonato abaixo das suas expectativas, poder estar em outra posição que não aquela que tem nesta altura? Sem margem para dúvidas, é incontestável aquilo que me estás a dizer. Conseguimos muitos pontos fora, pontos que ninguém julgava possível ser conseguido, conseguimos ser muito competitivos fora, todos os jogos que nós vamos fora, sentimos que vamos para vencer e que é possível vencer. Em casa, não sendo tão usual como foi hoje, porque hoje acabo por dizer que foi uma exibição menos conseguida do que o normal, também pelas muitas mexidas que eu acabei por fazer na equipa, jogar com 2 pontas que só tínhamos feito uma vez, dinâmicas diferentes e aquilo que eu privilegio e penso que é um prémio justo para os jogadores menos utilizados devido ao alto profissionalismo que tiveram sempre durante a época, ter oportunidades e minutos para jogar nesta fase da época que o campeonato já está decidido. Mas independentemente de tudo isso, acho que este jogo se aproximou àquilo que foi a época toda. O Mafra com muitas oportunidades, 8, 9 oportunidades por jogo e acabamos por empatar e por perder jogos em casa que não estavam na nossa ideia e acaba sempre por ser por mesmos erros de finalização, aquilo que tu não consegues controlar. E aquilo que eu disse no início quando cheguei é que as minhas equipas vão fazer aquilo que eu pretendo desde a zona da baliza até 20 metros até a área do adversário, as equipas vão fazer aquilo que eu pretendo, as minhas equipas fazem aquilo que eu pretendo. Depois, os últimos 20 metros acaba por ser a criatividade, a irreverência, o poder de decisão do jogador,
aquilo que se tem retirado muito do jogador é tornar um jogador muito controlado. Eu não gosto de jogadores controlados. Na última zona de definição eles têm que ser referentes, têm que ser criativos, têm que gostar de ir para cima, têm que tomar uma tomada de decisão em condições, e isso é que traz golos. E não é possível nós acabarmos a época, olhamos para o cúmputo geral da época inteira, e nos pontos que nós perdemos em casa nós notamos, à exceção deste jogo, que nós temos 8, 9, 10 oportunidades de golo por jogo. E se calhar por não as fazermos, isso foi-nos retirando pontos, que nesta altura nós, independentemente, já temos batido um recorde este ano. Se nós tivéssemos feito os golos que devíamos ter feito em casa, com as oportunidades que tivemos, comparativamente aos pontos que perdemos em casa, dificilmente se iria conseguir igualar a marca que podíamos ter feito este ano. É algo que nós não controlamos, trabalhamos, não controlamos, e é continuar a dar motivação a estes meninos, porque eles trabalham como leões. Tudo aquilo que eu mando fazer, eles acabam por fazer. Há dias em que se consegue fazer, há dias que não se consegue, e esse é o controle que não se consegue ter, e é aquilo que normalmente eu digo. Se estes meninos também fizessem os golos que normalmente eu peço para eles fazer, com as oportunidades que eles têm para os fazer, se calhar não estavam no Mafra, se calhar estavam num Guimarães, num Braga, num Porto, num Sporting. E isso é o futebol, é tentar que eles melhorem um bocadinho mais, principalmente naquilo que, na minha opinião, é o mais fácil, é chegar às zonas, ou pelo menos para mim, enquanto jogador, era o mais fácil, chegar às zonas de decisão, fazer um bom último passo, empurrar a bola para dentro da baliza. E esta equipa, Ricardo, agora no fim do campeonato, acha que, e era outro dos objetivos do Ricardo quando cá chegou, disse numa conferência de imprensa, que a equipa queria ter o Mafra a jogar com o ADN das equipas do Norte, equipas aguerridas, com o espírito de luta, combatividade. Conseguiu também esse objetivo, ou de alguma forma? Esse é um objetivo completamente conseguido. À exceção do jogo 2, porque acabamos por prescindir de uma pressão de 3 para 3, principalmente na primeira parte, de 3 para 3 na frente, abdicamos da pressão de uma para dar uma superioridade numérica atrás. Penso que durante toda a época fizemos uma pressão muito alta, com uma agressividade e com uma intensidade que se calhar nenhuma equipa nesta divisão conseguiu meter. Conseguimos ser agressivos, conseguimos ser dinâmicos, conseguimos ser intensos da maneira como eu pretendia, e isso trouxe as suas mais-valias. O campeonato que nós fizemos, não só o campeonato e a taça que nós fizemos, dizem que este é o futebol moderno. É aqui que as pessoas se têm que guiar, e se o Mafra conseguiu um campeonato tão tranquilo, foi devido a isso. Agora é continuar a juntar, acho que aquilo que eu acabei por trazer para o Mafra, aliado à qualidade que o Mafra tem trazido ao longo dos últimos anos, porque o Mafra sempre foi uma equipa que nos últimos anos jogou muito à bola, com bons critérios, boas dinâmicas, mas sentíamos que faltava a intensidade. A intensidade foi conseguida este ano, foi um ano zero. Espero que na próxima época se continue a conseguir fazer o trabalho da melhor maneira, para conseguir subir degraus e patamares, porque o Mafra, acho que de ano para ano começa a merecer mais. O Mafra, os adeptos, quem gera, começa a merecer mais, e eu acho que o Mafra está no momento certo para continuar a subir de graus e para pensar um bocadinho mais à frente. Boa tarde, Mr. José Silva, especialista de segunda. Como disse, o Mafra realizou hoje o seu último jogo aqui em casa, nesta época. Vou apelar à sua memória para lhe perguntar e pedir um momento especial nesta temporada aqui no Municipal de Mafra. Um momento especial, penso que foi a vitória em casa com o Moreirense para a Taça de Portugal. Depois de estarmos a jogar com menos um jogador, conseguimos dar a volta à eliminatória da maneira como conseguimos. Penso que foi muito bom. Não digo o jogo de Tondela, porque penso que vai ser um jogo, vai ser recordado para sempre, tanto por jogadores como por treinadores, mas essencialmente pelos adeptos, porque não foi um jogo em que nós conseguimos ombrear ou superar o Tondela. Penso que o jogo do Moreirense foi digno de registro, e é algo que vai ficar marcado durante algum tempo na memória de muitos. Pensa só mais uma pergunta. Terminou o jogo com o Rodrigo Gui e com o Ricardinho. É também o futuro do Mafra a passar muito pela formação? Sim, é aquilo que nós temos tentado fazer desde o início do ano. Integramos alguns jogadores na nossa formação, treinaram connosco quase o ano inteiro, têm elevado em muito as suas capacidades, têm ganho aquilo que o Rui me estava a dizer, aquela intensidade que os meninos da formação acabam por não ter. O treinar connosco o ano inteiro acabaram por ganhar.
o Rodrigo Gui acabou por ter algumas oportunidades, o Ricardinho tem crescido aos poucos, é um menino e não é juvenil, mas são jogadores que têm despontado, têm muita qualidade, e é o futuro do Mafra. Cada vez mais os clubes como o Mafra devem olhar para a sua própria casa em vez de olharem para fora, e se houver qualidade a despontar de baixo para cima, acho que os treinadores não têm que ter medo de dar oportunidades a estes jogadores, porque são eles que sentem a camisola, são eles que sentem a vitória, são eles que sentem a derrota, e isso também acaba por elevar não só o grupo de trabalho, mas acaba por trazer mais gente ao estádio, porque acaba por trazer identidade. E quando a cidade sente identidade com quem defende o clube, as pessoas juntam-se e de vez em quando tornam aqui ambientes muito agradáveis que conseguem fazer com que as vitórias sejam mais fáceis. Ricardo, agora mesmo para fechar, eu sei que os jornalistas são um bocadinho chatos, mas também isto é uma pergunta que se calhar quem nos está a ouvir do outro lado, os adeptos do Mafra, a CLAC, os adeptos, os sócios, os adeptos anónimos, querem saber um pouco do futuro. E faço esta pergunta porque é fácil perceber que o Ricardo é um treinador que é querido em Mafra. Os adeptos gostam do Ricardo, gostam da maneira como trabalha, da maneira como também age perante os próprios adeptos. Nesta altura, Ricardo, já há novidades? O Ricardo vai ficar no Mafra para a próxima época? Não vai? Há conversações? Não há? Ainda não conversamos, ou melhor, já conversamos um bocadinho. É importante saber que as pessoas sabem da minha vontade. Eu gosto de ficar em sítios que me sinto bem. E eu sinto-me bem aqui porque as pessoas tratam bem, os adeptos gostam, a direção gosta, gostam da minha maneira de trabalhar, gostam da minha maneira de ser, gostam principalmente da maneira como eu meto a equipa a jogar. Sinto que houve uma evolução muito grande, e como eu gosto de estar aqui e as pessoas gostam que eu esteja aqui, penso que vai ser um tema fácil de resolver. A bola está do lado de lá, é algo que eu não posso controlar. É normal nesta altura, nós andamos a ser sondados por alguns clubes também devido à época que fizemos, e nós só fizemos a época que fizemos porque eu tenho um grupo de trabalho excelente, que também me permitiu valorizar o meu trabalho, e o futuro a Deus pertence. Penso que na próxima semana possivelmente já vai haver novidades. Para mim é muito importante perceber o projeto, perceber aquilo que se pretende, e foi como eu disse há pouco. Eu sinto que o Mafra está no caminho certo para dar um passo em frente de uma maneira muito rápida, porque tem todos os condicionantes para isso. E aquilo que eu tenho falado com a direção, o ano passado para este ano, se calhar nós mantivemos 4, 5 jogadores, deste ano para a próxima época, perante aquilo que nós fizemos este ano, se calhar já vamos ficar com 13, 14, 15, e o trabalho na próxima época já vai ser muito mais fácil. E isso é normal que o projeto vá ser bom, e os projetos bons acabam por me seduzir. Eu gosto de estar aqui, por isso penso que vai ser de fácil resolução. O que é determinante? A questão monetária ou a questão do projeto? Projeto. A minha mais importante projeto, como eu acho que estavas aqui, Rui, no momento em que eu cheguei a Mafra, e no momento em que eu cheguei a Mafra eu disse que estava em Mafra e nem sequer tinha discutido 1 cêntimo daquilo que tinha receber ou não tinha vindo receber. Para mim, perceber aquilo que o Mafra vai ser, perceber aquilo que o Mafra quer ser no futuro, vai ser importantíssimo. Eu gosto de ser valorizado, quero mais, e eu também quero que o Mafra queira mais.